seja bem-vindo, bem-vinda. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Nosso encontro começa a partir de agora. Vamos compartilhar com você boas histórias desse universo empreendedor, gente que faz acontecer e que vai compartilhar insights valiosos que podem aí de alguma forma impactar aí nos seus negócios, do seu dia a dia também. Fique com a gente, se acomoda no sofá, na cadeira, enfim, onde você estiver, porque o papo de hoje está imperdível. Já te convido também para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois são quase 140 mil inscritos aqui no YouTube, é uma audiência que cresce a cada dia, e você que está chegando hoje pela primeira vez, de repente, por favor, já se inscreva aí também, para que confira esse e outros conteúdos disponíveis todos os dias, sempre às 8 e 8 da noite, aqui no YouTube. Bora lá? Bom, lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o patrocínio do Grupo Convenção, uma marca que está desde a década de 1930 fabricando produtos de qualidade, desde os clássicos refrigerantes, também as cervejas especiais, a Gitz, a Havashi, enfim, um portfólio completo de produtos para abastecer a família brasileira. Então, sempre que você for brindar com os amigos e unir a família para aquele almoço de domingo, tenha sempre à sua mesa os produtos do Grupo Convenção. Bom, hora de apresentar nosso convidado, ele que é o fundador da Futuro Varejo, uma empresa de consultoria lá da cidade de São Paulo. É o Ricardo Duarte, popularmente conhecido, né, nesse meio como Duarte. Seja bem-vindo, Ricardo, ou Duarte, como vai? É isso aí. Obrigado pelo convite, Thiago. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí da nossa história, conhecimento prático, que pode aí certamente gerar resultado aí para os nossos ouvintes aí, os empresários aí que estão nos ouvindo, né? Exatamente, ouvindo e assistindo, porque aqui tem som e imagem. É isso aí. Inclusive, você que está assistindo aqui no YouTube, e se quiser ouvir também esse mesmo conteúdo, está disponível no Spotify e na Apple Music. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. E de fato, como o Ricardo, o Duarte disse, né, vai compartilhar muitos insights valiosos para você que precisa aumentar a lucratividade da tua empresa. Você que é do ramo varejista, você que é do setor do varejista e precisa de alguma forma ajustar os negócios para que a sua empresa dê mais resultado, tenha mais resultado positivo, então fica com a gente, porque o Ricardo vai compartilhar muitos insights valiosos que podem te ajudar aí. Claro que todos esses insights valiosos são frutos de uma experiência de longa data. São pelo menos 30 anos, né, atuando aí na indústria e no varejo, Ricardo. É isso aí. Comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Então, acabei conseguindo ali ter uma bagagem, construir uma bagagem na indústria e no varejo. E mais principalmente no varejo. Consegui ali construir a Futuro Varejo, a consultoria, explorando uma lacuna de mercado, que era a questão de realmente ter uma consultoria que verdadeiramente se preocupa em aumentar o lucro do varejo, e nós nos tornamos especialistas nisso. Mas num formato onde as consultorias não estavam preenchendo essa lacuna. As consultorias tradicionais, elas têm a tendência, né, de mostrar para o cliente onde está o problema. Sendo que, na maior parte das vezes, os clientes, os empresários já sabem onde está o problema. Muitas das vezes ele não sabe sistematizar aonde está o problema, né? Fazer uma relação causa-efeito. Outras consultorias acabam indo um pouquinho além, e além de mostrar onde está o problema, também colocam onde está a solução. Falam, né? Ou seja, falam como resolver aquele problema. Uhum. Mas mesmo isso ainda não preenche a lacuna, que é fazer junto, é estar junto do cliente, capacitar, direcionar aquela equipe. Por quê? Costumo dar um exemplo, né? Você pode ter a receita do bolo, né? Você pode assistir lá os programas de culinária e aí ter lá um chefe falando exatamente qual é o ingrediente, qual que é a receita, o modo de fazer, passo a passo, e você pode ver isso diversas vezes, mas na hora que você vai fazer o bolo, não vai sair igual. Então, o que acontece? Esse tipo de consultoria acaba não preenchendo uma lacuna de que é fazer junto. Então, a Futuro Varejo, ela vem num formato, né, desde a concepção, de construir junto com o cliente. Porque neste formato, nós conseguimos transmitir o conhecimento para a equipe. Então, é como se você tivesse um personal trainer
que está ali o tempo inteiro passando a metodologia do que como deve ser feito, mas do seu lado, literalmente vendo ali onde você tem um pouco mais de dificuldade, que eventualmente que o método precisa ter algum ajuste. E com isso, neste formato que a gente trabalha, né, a gente tem conseguido dobrar o lucro do varejo. O lucro do varejo hoje, em média, né, falando do varejo alimentar, que é onde está concentrado a maior parte dos nossos clientes, nós atendemos de diversos segmentos, mas o varejo alimentar acaba que na nossa carteira tem mais clientes do varejo alimentar, por uma questão óbvia, que é a questão de termos muitas lojas de supermercados pelo país, e tem uma questão também com relação a faturamento. Então, o lucro do varejo, que é em torno de 2% a 3%, nós acabamos conseguindo. Os nossos clientes, quando estão operando ali conosco, chegam ali entre 5% a 7% na média, né? Então, a gente consegue aí, na maioria das vezes, dobrar e às vezes até passar disso, né? Interessante, hein? Olha só, uma lucratividade que pode saltar de 2% até 7%. Conforme essa assessoria bem feita, essa consultoria que é a Futuro Varejo. É uma promessa que vocês... É uma garantia. É uma garantia. Inclusive, nós temos, no formato do nosso trabalho, nós temos um formato onde oferecemos para o cliente uma cláusula contratual de devolução do investimento que ele estiver fazendo. Porque a gente confia demais realmente no trabalho que é executado. Temos formatos onde a gente pode trabalhar também pelo sucesso, ou seja, a gente acorda qual o nível de resultado que a gente vai chegar e compartilhamos ali desse resultado. Tem cliente que ainda tem tempo de aprendizado. Então, no nosso formato de consultoria, nós com os nossos consultores, trazemos todo o conhecimento, metodologia, prático e ensinamos a equipe do cliente a executar o que precisa ser executado, deixando legado, porque nós estamos ensinando. Tem cliente que muitas das vezes procura a gente e já não tem muito tempo. Ele vai quebrar. Ele está em vias de quebrar. Então, não tem mais tempo. Então, para esse caso, a gente não tem mais tempo de ensinar a equipe. Agora, ele precisa que a gente, de fato, já mude o cenário rapidamente. Neste formato, o jogo é outro. Nesse formato, a minha equipe, os profissionais de série A, entram no lugar mesmo dos pilares daquele cliente, às vezes até do dono, inclusive, para mudar o cenário. E aí, assim que o cenário muda, quando aí a gente sente que o cenário mudou, aí a gente migra para o modelo de deixar o legado, que é o modelo ideal, que é deixar o legado mesmo e é o que nos dá muito prazer, ver o legado, ver a empresa rodando, né? Então, ver os processos acontecendo, vendo as pessoas que são leais àquele empresário, porque tem isso, né? A mão de obra, o empresário vai crescendo e ele vai levando, naturalmente ele vai levando pessoas que são leais a ele, mas não necessariamente são as melhores pessoas, são os melhores profissionais naqueles determinados assuntos. Então, muitas das vezes, o empresário chega num patamar na empresa que ele precisa profissionalizar, ele precisa de pessoas melhores para executar determinadas funções. Mas, às vezes, essas pessoas que não estão na empresa dele vai vir de fora com uma cultura que vai divergir completamente da cultura daquela empresa. E não necessariamente isso vai encaixar. Então, uma das coisas que eu recomendo para os nossos clientes é: quem são as pessoas que são leais a você? Vamos capacitar essas pessoas. A velocidade delas vai ser diferente, porque é um aprendizado e também nem todas vão frutificar. Mas, no geral, em torno de 70%, 80% delas dão certo. Algumas, de fato, não se encaixam. Mas a gente acaba capacitando, direcionando, reorientando, e essas pessoas acabam, por si só, conseguindo, né, com todo o direcionamento nosso, apoio, suporte, que é contínuo, não é só quando o cliente tem contrato conosco, ou seja, o cliente teve um contrato conosco e aí encerramos, né, a consultoria, não falaremos mais com ele. Não funciona assim. Nós falamos sempre com o cliente, sempre que pode, sempre que é possível, nós falamos com ele, né? Então, sempre tem aquele suporte, a assessoria próxima mesmo, né? Bem direcionado, inclusive com a minha atuação em todos os clientes, independente do tamanho, eu tenho atuação direta em todas as decisões estratégicas do negócio e pego na mão mesmo. É assim que funciona. Muito bem. Então, só recapitulando, a Futuro Varejo, então, é uma empresa de consultoria e tem 2 formatos de consultoria, né? Isso. Aquela que pega na mão do cliente, né? Vamos lá, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. E aquela outra que é como se fosse uma consultoria, É um trabalho, é uma gestão interina, em que a gente assume o lugar. Exato. A gente assume o lugar e fazemos por, né? Muito bem. E agora, é isso que eu gostaria de saber. E em qual momento que os seus clientes procuram pela Futuro Varejo?
Assim, geralmente, quando de fato está no fundo do poço, existem diferentes situações em que ainda há tempo de que vocês trabalhem juntos, ou o que é mais comum? Quando o cliente já está no fundo do poço ou quando ainda há uma sobrevida? Vou dar um passinho atrás ali e vamos falar sobre a história de contratar consultoria. A consultoria, assim como diversas outras profissões, existem profissionais bons e profissionais ruins, e até profissionais que são mau caráter mesmo, né? Então, isso já gera uma situação... Quem nunca contratou ou já teve experiências ruins fica extremamente desconfiado. Então, o nosso trabalho normalmente é contratado por quem? Pelos donos, porque... recomendações, normalmente é sempre as recomendações. A maior parte dos clientes que chegam até nós, eles estão bem e querem melhorar. Essa é a maior parte. Existe uma pequena parte de alguns clientes que chegam realmente numa situação muito ruim, e nós não somos vendedores de sonhos. Nós falamos a realidade e na lata. Não tem dessa de ficar massageando, falamos na lata. Então, quando nós pegamos situações, por exemplo, eu já peguei situação aqui mesmo no interior de São Paulo, né? De redes, que quando chegou para nós, eu falei, olha, já foi esse negócio, não tem como reverter. Esse aqui não é possível reverter. E aí, de uma forma muito direta, recusamos o contrato. E aí, acaba que esse empresário foi procurar outro tipo de consultoria e no mesmo momento ele falou, olha, outra consultoria falou que tem jeito. E ele vai fazer acontecer. Eu falei, beleza, segue lá. No final das contas, aquela consultoria ganhou ainda o que já não ia sobrar daquele negócio, ainda acabou levando um pouco, né, do resultado daquele cara ali, daquele empresário, e de uma forma totalmente equivocada. Nós não trabalhamos assim. Então, quando essa menor parte, né, esses empresários que são, eu ressalto, né, são os poucos ali que chegam para nós, que nessa situação, a gente reverte o cenário. Temos alguns cases nesse formato, onde a gente assume as posições, não deixamos nossos clientes reféns de diretores, né? Então, a gente também tem uma situação de muitos nossos clientes, esses clientes, eles ficam inseguros em algumas posições estratégicas dentro da empresa. Como eu tenho um time de profissionais, nível C-level, que venham também de baixo, que sabe operar todas as ferramentas necessárias dentro de uma operação de varejo, a gente consegue assumir com tranquilidade, de uma forma rápida, e nós temos uma vantagem. Como nós estamos atuando frequentemente em diversas regiões, em diversos setores, segmentos, dentro do varejo, nós temos as comparações. Então, nós sabemos o que é uma boa negociação, o que não é uma boa negociação, qual é o nível de caixa que tem que ter, qual é o nível de expansão, endividamento. Então, nós temos muitos parâmetros e o relacionamento. Então, nós conseguimos agir de uma forma muito incisiva, muito prática, respeitando, obviamente, o tamanho desse empresário. Muitas vezes você tem um empresário que tem uma loja, 2 lojas, 3 lojas de varejo, tem um faturamento lá X, e aí eu tenho outro que tem 50 lojas, que tem 60 lojas, 30 lojas. São realidades diferentes. Os problemas tendem a ser os mesmos, mas as realidades são bem diferentes. Então, o problema no recebimento de mercadoria tende a ser os mesmos, porque na prática tudo tem processo. Então, se não tiver um processo bem executado, na prática o resultado não vem. Muito bem. Então, olha, essa conversa já deu para você perceber, né, de fato, o trabalho que a Futuro Varejo oferece como consultoria para quem quer crescer ainda mais, para quem busca maior lucratividade. Claro que ajuda muitas empresas que estão lá no fundo do poço, mas muitas empresas também que já estão caminhando, mas já pensando no futuro, né? E para que, de fato, possa chegar lá na frente bem e com maior lucratividade, conta assim com a experiência de profissionais como o Ricardo, né, que está aí à frente da Futuro Varejo, juntamente com um time de consultores que vão te ajudar. Você comentou a respeito, né, que a Futuro Varejo garante a devolução do investimento no caso de uma insatisfação do cliente, quando você contrata a Futuro Varejo e de repente não atingiu. Mas vocês trabalham muito com esse nível de confiança muito elevado, né? O que faz vocês, de fato, colocarem destacar isso, né? Que de repente numa futura insatisfação vocês devolvem o dinheiro, mas vocês têm uma confiança muito latente, né?
Sim, sim. Na prática, e outra, essa devolução é, assim, o cliente, se tiver alguma insatisfação, ele não precisa nem dizer qual é o motivo. Ele não precisa dizer qual é o motivo. Porque, assim, a gente confia tanto no nosso trabalho e são muitas empresas atendidas, né? Ao longo da nossa história aí, eu já liderando aí mais de 400 consultorias, transformando empresas, né? Dentro do país e também fora também. Então, a gente acabou atingindo um know-how onde nós sabemos qual é o resultado que a gente consegue entregar para o cliente. Portanto, isso nos dá uma segurança, uma tranquilidade, fala, olha, se não se estiver satisfeito, por favor, não quero o seu dinheiro, porque significa que nós não entregamos o que a gente combinou. E se tem uma coisa que eu prezo é entregar o combinado. Se nós combinamos, temos que ir junto. Mas tem algumas situações também. Para que ter novos resultados, o básico, né? A gente precisa fazer coisas diferentes. E aí tem o maior custo do varejo, não só do varejo, mas das empresas como um todo, é a tal da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e por aí vai. Tem o medo. Então, o maior custo é o medo. Ele tem medo de mudar, tem medo de tomar decisões para mudança. Quando você contrata uma consultoria como a nossa, pode ter certeza, vai ter mudança. Não é necessariamente em tudo. O que tiver bom, não vai ser mexido. Mas algo vai acontecer, porque nós precisamos mudar o cenário. E aí, neste formato, onde a mudança é necessária, muitas das vezes a gente se depara com clientes que eventualmente não querem mudar. E aí, se o cliente não quer mudar, aí nós encerramos o contrato. Aí nós entramos diretamente com o cliente e falamos, olha, se você está... É igual o personal trainer, né? Tá de repente você está querendo perder peso, só que de repente você fala, não vou fazer exercício. Pô, aí você continua pagando personal trainer. Só que o personal trainer, na prática, em algum momento você vai falar, pô, não preciso pagar esse cara. Só que você vai ficar lá, o personal trainer, lá, 1 ano recebendo essa remuneração de uma forma não justa, pelo menos no nosso modo de entender. Então, nós, enquanto consultoria, se a gente não estiver agregando valor, nós não queremos seu dinheiro. Nós temos que agregar valor, nós temos que fazer a transformação. É muito importante assim, trazer o resultado, mas com transformação, ou seja, transformar o processo, transformar as pessoas. Porque se a gente só chega no resultado e não deixa o cenário transformado, não fica legado. Perfeito. Inclusive, tem vários serviços que vocês oferecem, né? Dentro desse processo de consultoria, né? Que vai desde a parte de compras, gestão de pessoas, a prevenção de perdas. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, até mesmo a controladoria, né? A questão que é uma ponte entre a estratégia e a execução, enfim. Como que funciona exatamente? Sim. Os principais serviços que os clientes acabam mais procurando, normalmente estão relacionados à área comercial, área de compras. E aí isso tem um motivo. Normalmente, o varejo, por ser um setor ainda muito novo, muitas redes de varejo ainda estão na primeira geração, inclusive. E a primeira geração que construiu o negócio, ele ainda é muito próximo da área comercial, compras, porque no varejo, se você, como é um setor onde você tem que comprar e vender, você precisa ser muito bom na compra. Então você tem ali um empresário que é muito bom na compra, só que agora ele precisa de ajuda, né? Porque a empresa foi crescendo de uma forma que agora não dá mais conta sozinho, né? Ele precisa de ajuda agora e inclusive uma visão de fora, especializada no assunto. E ele se sente muito mais confortável em contratar um serviço do qual ele domina. Por quê? Porque se eu chegar lá em 2, 3 minutinhos de palavra que eu dou com o empresário, ele já vai saber se eu sou bom ou se eu não sou. Por quê? Porque é a área dele, é onde ele sabe jogar e ele é muito bom ali. Então, normalmente, a gente inicia, a maior parte das nossas contratações está relacionado mais dentro da área comercial, e aí ele ganhando a confiança, ele vendo que, faz sentido, esse pessoal não é um vendedor de sonho, realmente são pessoas que executam junto, tá trabalhando junto, tá preocupado com o meu negócio, aí a gente vai adentrando com os outros serviços. Dentro da área comercial, basicamente, o que a gente acaba atuando ali com muita propriedade, né? Pricing é um assunto que ainda é muito tabu para alguns, mas é um assunto que, para mim, né? No caso, eu, Duarte, fundador da Futuro Varejo,
Já atuo desde 2002, 2003 nesse assunto. Comecei na indústria, então sou um dos pioneiros aqui no país com relação a esse tema. A price, nesse caso, é a precificação, né? Elaborar o valor. Isso, é o valor percebido, né? Porque para o cliente, a gente acaba usando o termo price, mas para realmente deixar segregado o que é uma precificação estratégica. Porque tem o ato de você precificar um produto, você olhou para o custo, olhou para a sua margem e precificou. E tem o outro ato que é você olhar pelo quanto que o cliente percebe, porque na prática nós, enquanto consumidores, para tudo, nós fazemos uma relação de custo-benefício. E é sempre um processo de comparação. Quanto é caro ou é barato? Por exemplo, você tem uma situação, você quer tomar um suco de laranja, aí você vai num comércio ali do lado, ali próximo aí da sua residência, esse comércio está vendendo lá um suco de laranja por R$10, só que nesse comércio é pura laranja de ótima qualidade, está vendendo por R$10. E aí ao lado você tem um outro comércio que está vendendo um suco de laranja por R$8, só que nesse daí, apesar de ser mais barato, metade desse suco é água e com açúcar ainda. Então, é barato o R$8? Na prática, o consumidor não é bobo, nós não somos bobos, a gente sempre faz uma relação com os benefícios. Fala, pô, R$8 ali é caro, porque a qualidade não é tão boa. Então, o price atua onde nós estruturamos a empresa, todo o sortimento, ou seja, a variedade de opções de produtos, marcas, categorias que tem dentro do negócio, e aí num varejo nós vamos estar falando facilmente ali em torno de 10 mil itens. Tudo depende do formato formato de loja, pode ser um atacado, pode ser um supermercado, uma loja de vizinhança, tamanho de loja, mas em média ali em torno de 10 mil itens. Nessa grande quantidade de itens, a gente faz como se fosse uma espécie de um Lego, onde nós esticamos a corda até onde dá. Até onde é o melhor para o negócio. Tem produto que você precisa trabalhar ele com uma margem menor para poder fazer com que ele gire mais, porque o que importa mesmo no final é a massa de margem. Então, o price atua muito em conjunto disso, olhando numa forma estratégica. Mas essa é a operacionalização. O que está além disso, por trás disso, e nós temos uma metodologia própria que nós desenvolvemos, que é relacionada ao posicionamento de mercado. Qual é o posicionamento de mercadológico que você precisa ter? Para isso, você tem que ouvir o cliente. Então pesquisa com o cliente, e tudo isso a gente faz de uma forma que seja o varejo pequeno, médio ou grande porte consiga executar dentro do próprio processo, que isso é algo que tem que ser feito sempre, onde você consegue identificar dentro daquela região qual o posicionamento percebido pelo cliente de preço e nível de serviço comparado com os demais. A partir dali eu consigo desdobrar no price e fazer e transformar aquela estratégia em realidade. Então pode ser que naquela praça você pode ser, quando a gente olha para a realidade, você até pode ser o mais caro, mas a gente consegue fazer você ser percebido como o mais barato da praça. E é uma coisa meio maluca isso, mas é isso que acontece na prática. A gente faz isso há bastante tempo em diversos clientes. Legal. E isso destaca bastante, né? Que nós falamos sobre vários serviços que vocês oferecem, que a Futuro Varejo disponibiliza. E pelo que deu a entender, é que muitos clientes acabam contratando a consultoria da Futuro Varejo para atuar numa determinada área, mas depois isso acaba ampliando para outros setores dessa rede. Sim, e também e acaba sendo também na área comercial por ter a proximidade com os donos, mas é porque é uma área que responde muito rápido. Como eu falei, é o coração do negócio. Sim. Se você comprou mal, você pode ter a melhor operação do mundo, não vai resolver mais, porque você já comprou errado. Sim. Então, por exemplo, acontece muito, tá? E esse é um recado precioso aqui, né? Que eu quero deixar aqui. A maior parte do varejo compra constantemente sem nenhum tipo de controle de custo. O que eu quero dizer com isso? Para você comprar bem, você tem que estar antenado com o que está acontecendo com o seu custo. Mas, por incrível que pareça, isso não é algo, um indicador frequente no varejo. A maior parte, quando a gente olha, por exemplo, para o indicador de inflação do país, quando a gente vai falar se a gente cresceu ou não cresceu, a gente olha, vai se comparar com o que está acontecendo, se a gente cresceu abaixo da inflação, acima da inflação, ou até nem crescemos, como que foi isso? Só que a inflação, quando a gente olha a inflação no país como um todo, são muitas vertentes que estão lá dentro. Então, você tem a gasolina, você tem você tem o combustível, você tem os gastos ali com habitação, saúde, supermercado, farmácia e por aí vai. Agora,
O que importa da inflação é no seu setor, como é que tá no seu setor. Então, por exemplo, estamos falando do varejo alimentar, qual que é a inflação no setor? Isso no órgão oficial. Só que aí tem um ponto que é o seguinte, e a sua inflação de custo? Você está fazendo a sua inflação de custo? Porque uma coisa é o que o mercado está trabalhando, e a sua? Está acima ou está abaixo? E aí, portanto, quando você vai negociar com o fornecedor, é muito importante, e você consegue prever, inclusive, qual é o movimento daquele fornecedor para entender assim, essa tabela nova que esse fornecedor está me trazendo de custo, está fazendo sentido? É coerente ou não? Sem controle, na prática você tem que acreditar nele. E ele vai trazer da seguinte situação, então, você viu como é que tá a economia, né? Então, a economia tá desse jeito, então agora tarifaço do Trump aí chegou e eu vou ter que aumentar o custo. Não, mas peraí, o que tem a ver, cara? Seu produto, seus insumos, tem nada a ver com esse negócio do tarifaço, você tá aumentando o meu custo aí? Não, veja bem, ele vai falar da forma lá e você vai ter que abraçar. Agora, outra coisa é você trazer fatos e dados. Uma simples comparação do seu custo num período anterior, por exemplo, nos últimos 2 meses e vinha acumulado, você mostrar para ele o quanto tem acontecido de alteração de custo desse fornecedor e pegar outros fornecedores que fornecem o mesmo tipo de produto nas mesmas categorias, e aí você vai conseguir fazer ali, trazer para ele uma visão e falar, peraí, esse custo aqui está totalmente fora. Não é só isso, você também precisa ter um outro monitoramento que é o preço de venda que você tem comparado com seus concorrentes. Então, com essas duas informações, você consegue controlar muito melhor a sua compra. Isso já se traduz em resultado, quando a gente olha na última linha, em termos percentual, costuma gerar em torno de 0,2% a 5% a 0,5% de resultado, de incremento no lucro líquido. É na veia e é rápido. Esse é muito rápido. Então, isso é uma coisa que acontece muito ali da área comercial. Nos demais também. Então, quando a gente fala na prevenção de perdas, o pessoal tende a colocar a culpa das perdas no setor de prevenção de perdas. Só que a prevenção de perdas, ela não gera a perda. Quem gera a perda é os processos operacionais. Então, a origem está lá. Então, a gente mexe nos processos operacionais, obviamente estruturando a prevenção de perda para que ela traga eficiência operacional para o negócio. Mas o nosso jeito também de olhar para eficiência operacional, no caso da prevenção de perdas, não é só essa perda que todo mundo está meio que acostumado, que é o furto, é o roubo, é um processo de maturação, uma perda, né? Você iniciou ali com o alface, estava de um jeito, quando chegou no final do dia é outro jeito, né? Então você tem uma perda natural ali, um processo de maturação. Tem uma outra perda que as pessoas o empresário acaba não medindo, que é uma perda relacionado à execução dos processos. Então, cada processo que não é bem executado vai correndo o seu lucro. Então, quando o cliente chega na sua loja e essa loja não está precificado determinado produto, a tendência é que o cliente não leve esse produto. Portanto, você perdeu essa venda. Portanto, você correu um pouquinho mais do seu lucro. O cliente chegou na loja, o produto não está disponível para compra. Não, mas estava lá no meu estoque, estava no seu estoque. Meu cliente tem que estar disponível para o cliente. Às vezes, no formato hoje que a gente tem, né, no atacarejo, muitas das vezes o produto está lá em cima, está nos racks. Né? E aí ele fala, não, mas eu tenho um produto lá, tá? Mas o cliente vai... Mas não tá à mostra, né? O cliente vai pegar uma escada lá, como é que vai ser? Não tá. O produto tem que estar à disposição do cliente. Então, se um processo de ressuprimento, de abastecimento não é bem executado, perde-se venda também. Se você só executar os processos que precisam ser bem executados, obviamente com a sua estratégia correta, você vai ter um incremento aí de venda de pelo menos 10%. Obviamente que quando eu estou tratando aqui, falando de uma forma bem direta sobre o cenário aqui do varejo, é importante ressaltar que assim, tudo tem trabalho, não existe milagre. O lucro, na prática, existe uma previsibilidade. Nós sempre trabalhando com a previsibilidade. O lucro, ele é previsível, sim. Não é improviso. O varejo, a empresa, né, a gestão em si, é uma ciência. Não é improviso. Não é sorte. É trabalho. É método. É o jeito de fazer. Então, nós garantimos, né, junto ao cliente, um bom desenho de estratégia, quais são os melhores processos executados,
Monitore esses processos para ver se realmente as pessoas estão fazendo, porque a gestão é uma vigilância constante. Monitore esses processos, cria os indicadores e redirecionamento sempre, ajuste sempre que for necessário. Isso te dá previsibilidade de resultado, previsibilidade do lucro. Insights valiosos, você está acompanhando aí, né? Então, você percebeu, para atingir maior lucratividade, são vários fatores, né? Que vai da estratégia, do planejamento, do processo, da execução. E se de repente um desses fatores está desajustado, né? É a gestão, né, dos colaboradores, é a falta da estratégia, é a execução. Alguma coisa vai fazer com que a tua lucratividade não seja tão maior quanto você espera. Então, por isso, ter uma consultoria, assim como o trabalho que a Futuro Varejo desenvolve, né? Ter um profissional, um gestor, um administrador de empresa com pelo menos 30 anos no mercado, vai te ajudar aí, vai ajudar a sua rede, a sua loja a ter uma maior lucratividade, enfim, ter um resultado mais positivo. Bom, o programa tá só vamos dizer assim, no começo, né? E tem muita coisa boa para rolar ao longo dessa nossa conversa, então continua com a gente, inclusive fica à vontade para deixar o seu comentário, dar o seu feedback, dizer o que você está achando dessa entrevista, dessa nossa conversa, também à disposição aí para sugerir outros entrevistados, coisas mais, fique à vontade para você comentar aí no nosso podcast aqui, no podcast Mundo Empresarial. Bom, uma das dores mais comuns dos empresários está relacionada muito a estoque e a fluxo de caixa, né? Às vezes o empresário ele investe do estoque e acaba ficando sem um caixa, né? Como que vocês trabalham para ajustar essa dor do varejista, né? De fato, para ter esse certo equilíbrio, ter um bom estoque e, ao mesmo tempo, ter dinheiro em caixa. Sem dúvida. O caixa, para qualquer empresa, é o principal indicador do negócio. É o tipo de indicador que você vai olhar ele diariamente, vai acompanhar sobre o que passou, e é importante também que você tenha previsibilidade. É importante você ter um fluxo de caixa também projetado. Então, o primeiro ponto é essa apuração do caixa. Então, garantir que o que você está enxergando realmente seja a realidade. Então, esse é um indicador fundamental. E aí, quando a gente olha para o estoque, que acaba sendo um dos principais impactos ali, né, no negócio, no varejo, já que é um negócio que é compra e venda, o estoque tem a seguinte situação. É importante você determinar com muita assertividade qual é o portfólio de produtos que você vai ter, ou seja, qual que é o sortimento, qual que é a variedade de produtos que você vai ter. Por quê? Por exemplo, um varejo alimentar, um supermercado, ele vai ter em torno de 3% dos itens representam 50% da venda. Então, você vai ter, na prática, em média, aí, 300 itens, aproximadamente, entre 250 a 300 itens, representam 50% da venda daquele varejo. E aí, você tem, então, milhares de itens ali que a representatividade é bem baixa. Só que esse varejista ele não pode se dar o luxo e falar, não, só vou vender os 50% ali, porque não é assim que funciona, porque o consumidor ele vai também comprar outros produtos. Portanto, esses produtos, esses 3%, esses 200, 250 itens, 300 itens, ele vai ser de fácil giro. Ele não vai ser dor de cabeça para o seu estoque. Você só tem que trabalhar ele bem, porque normalmente uma boa parte desses produtos são commodities, então são produtos que estão muito suscetíveis a algumas alterações de clima, sazonalidade, etc e tal. Então, portanto, você tem que tomar cuidado com o gatilho de compra, para o momento certo de comprar. Mas ele tradicionalmente não costuma ser um problema, porque você consegue fazer um giro rápido desse produto. Então, são produtos que eles contribuem positivamente para o seu fluxo de caixa. Aí onde você vai ter problema é produtos que a gente chama de curva B e C, que aí são os produtos que realmente de baixo giro. E aí, para que você tenha um impacto, seja o menor possível no seu caixa, que você tenha realmente um sortimento saudável, é importante você ter o produto certo para o cliente certo. Então, é baseado em dados e fatos, e aí você consegue determinar qual é a quantidade de marcas que eu preciso ter e quais são as minhas categorias que eu vou ter. Lembrando que todos os dias são lançados novos produtos e a gôndola não vai ser elástica. E todos os dias está lançando produto. Você não pode ficar também sem a novidade. Então, um número normal, né, tradicional, para quem tem uma boa gestão de sortimento você tem
por mês, em torno de 300 a 500 itens entrando no negócio, e você tem também por mês em torno de 300, 500 itens saindo do negócio. E quando eu digo saindo, você tem uma primeira etapa que é parar de comprar, que é desativar aquele item para compra, e aí você também, não é só isso, desativou para compra e terminado o trabalho. Não, você tem que dar continuidade no trabalho, você tem que tirar aquele produto, porque ele tem que abrir espaço para os demais. E nesse formato, muitas das vezes você vai ter que queimar a sua margem, né? Você vai ter que... Porque assim, o produto é ruim, o produto realmente não girou. Normalmente, né? E daí, nesse caso, o varejista ele teve vamos dizer, um prejuízo? Porque de repente ele não conseguiu eliminar totalmente o estoque. Sim, na prática é assim, o que é muitas das vezes, o varejo, quando está um comprador, quando está diante do fornecedor, foca muito no preço em si. Tá buscando realmente ali o menor custo. Só que ele pode conseguir o menor custo naquele produto, ok, mas aquele produto é um produto ruim. Então esse produto, por mais que o custo tenha sido muito baixo, o que acontece é que agora esse produto vai ficar lá, parado na gôndola, né? Por exemplo, vou contar uma situação de clientes que normalmente, que chegou a pandemia, aumentou-se de uma forma exponencial o consumo do vinho. Muitas pessoas estavam em casa, né, tudo. Então, alguns clientes, né, alguns varejistas, na verdade, e entre eles até realmente alguns clientes meus, achou que era muito bacana aproveitar uma oportunidade de fazer importação direta de vinho. Então foram para buscar a importação direta, sem entender muito sobre o mercado. Ou seja, porque eles viram uma seguinte oportunidade: poxa, eu tenho um atravessador aqui que está trazendo vinho para mim. Só que eles consideram que esse atravessador assume riscos, né? E aí ele foi lá e foi buscar direto na fonte, pagando muito mais barato. Só que esse pagando muito mais barato num produto ruim. Então, quando ele tomou lá, ele não conhece muito de vinho, ele falou: não, acho que esse vinho é bom. Manda. Que não tem aceitação no mercado nacional. E aí chegou nacional. O vinho com uma marca exclusiva dele, que aí seria... o plano é bom, mas a execução se tornou ruim. Então, o que aconteceu aqui no pós-pandemia, quando começou a chegar esses containers, diversos rótulos, assim, intragáveis, vinhos horríveis para ser tomado, que eventualmente chegou com uma perspectiva de ter uma lucratividade altíssima, na prática... mal pagou a conta, porque você morreu com aquele vinho lá. Teve que praticamente pagar para alguém levar aquele produto desconhecido, né, no mercado, vamos dizer assim. É um produto de má qualidade, Então, e também tem a ver com o time, né, desse estoque. Então, quando a gente está falando do varejo alimentar, você tem ali um estoque, varia, obviamente, de empresa para empresa, mas você vai ter ali um estoque normalmente entre 23 a 30 dias, em alguns casos 35, em alguns casos até 40, porque o que tem muito a ver com o jeitão da gestão, né? Principalmente dos fundadores. Então, alguns fundadores que foram forjados na inflação, eles gostam muito de trabalhar com estoque bem alto, porque eles especulam o mercado, eles gostam de trabalhar na especulação. Quem já está normalmente as próximas gerações já trabalha com estoque um pouco mais ajeitado. E esse falando do varejo. Mas o grande lance é você entender na equação qual é a sua cobertura de estoque e qual é o seu prazo médio de pagamento. Porque é importante que a sua cobertura de estoque esteja alinhada com o seu prazo médio de pagamento. Do contrário, você que está financiando o negócio. E no varejo, tradicionalmente, quem vai financiar o seu negócio é o próprio fornecedor. Ou seja, se você está comprando, se a sua cobertura de estoque está em 30 dias, por exemplo, e você tem o prazo médio de pagamento está em 32, ok. Sempre vai ter o prazo de melhoria, mas ok, de forma, né? Agora, se você tem lá uma cobertura de estoque em torno de 30 dias e seu prazo médio de pagamento está em 20, você vai ter problema no caixa. Você já está tendo problema no caixa. Tem um ponto também importante que o varejo sofre muito, que é assim, poxa, mas eu tô dando lucro e não tô vendo, cadê o dinheiro? Onde está esse dinheiro? E aí que é a questão dos processos. Muitas das vezes esse dinheiro pode estar no estoque, sim. Mas tem um outro ponto também, que é o seguinte, qual é a precisão desse estoque? O que você está vendo no sistema é a realidade? São muitos processos operacionais de movimentação de mercadoria envolvida que pode deturpar esse número. E pode ter sido por mal, né? Processos que as pessoas burlaram, ou pode também ser simplesmente um erro de processo, que aí deturpa o número. E aí, portanto, você tem que ter um processo de inventário, né? De contabilizar corretamente o seu estoque. É muito importante um inventário. Normalmente, como é que funciona? Ele pode ser tanto interno quanto externo.
Mas muitas das vezes você traz alguém de fora, ou mesmo interno, e não se preocupa com os processos de contagem. Parece simples, e é simples mesmo, mas ele precisa ser muito bem executado, desde a preparação, da execução, do acompanhamento. Porque senão você vai contar o produto de uma forma errada. Portanto, o número que já estava errado ficou pior. E aí você fica cego. E aí isso impacta no número que você não está enxergando o número, né? Isso acontece muito. A precisão de estoque dos... Né? A gente tem cliente que a gente iniciou o trabalho, que é a precisão do estoque. Ou seja, eu tenho esse copo e fui olhar no sistema e realmente está esse copo aqui. Então, pegar item por item, todos esses SKUs aí, quando a gente vai olhar a precisão do estoque, muitas vezes está em 30%. 30% de precisão, pensa que assim, você está numa navegação, você está no navio, saindo do Brasil e indo para a Europa, mas você está indo totalmente cego, porque 30% você... É muito baixo, muito baixo. Então, o que tem que ser feito? Fazer as contagens corretas, mas não só isso, garantir que os processos sejam bem executados para elevar isso. Vai chegar numa casa em torno de 90% a 95% de precisão do estoque. Isso falando para a loja. Quando você tem um centro de distribuição, aí você vai levar de 95% a 98% de precisão de estoque. Não vai ficar 100%. Sempre tem algum ajuste que precisa ser feito, né? Bacana. E vocês utilizam de tecnologias para auxiliar os seus clientes durante esse processo de consultoria? Sem dúvida. A tecnologia ela é fundamental, né? É tripé da produtividade. Tripé da produtividade é pessoas, processo e tecnologia. Falando de tecnologia, olhando para sistemas, a gente atende o nosso cliente desde implantações de ERPs, que acaba sendo o cérebro do negócio. Então, muitas vezes o cliente vai trocar um ERP por necessidade mesmo. A empresa cresceu e precisa de um sistema um pouco mais robusto. Sim. Então, a gente atua no redesenho de todos os processos e parametrização desse sistema, né, para o cliente. Porque a empresa de tecnologia em si, ela já tem o sistema é robusto. Porém, a quem vai adentrar agora nesse sistema robusto é como se você estivesse pegando um veículo que você está acostumado a dirigir lá, um Fusquinha, vamos dizer. E agora você vai pegar um veículo de luxo, um Audi, por exemplo. E é diferente o jeito de dirigir esse veículo, de cuidar da manutenção, de fazer o parâmetro desse veículo. Então, na empresa a mesma coisa. A gente adequa os processos para esse sistema mais robusto. Independentemente de qual sejam os sistemas, né? Aí, falando do RP, é uma situação, mas tem outras situações. Então, por exemplo, vai colocar o pricing. Muitas das vezes, se o cliente, dependendo do tamanho do cliente, não cabe ele ter um sistema ainda, vai ficar muito caro. Então, muitas das vezes a gente vai usar a boa e velha planilhas, né? As planilhas disponíveis. Então, vamos utilizar os recursos que o cliente tem também. E nós somos muito diretos, não somos em cima do muro. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando a gente está falando sobre sistema, as nossas recomendações são muito verdadeiras. Então, a gente recomenda ou não recomenda determinado sistema para aquele cliente, porque tem a questão do porte, né? Se ele vai conseguir também executar e utilizar aquele sistema. Então, toda a tecnologia que o cliente tem disponível, nós utilizamos, e as tecnologias que são necessárias, que são importantes para eles, nós recomendamos. O ponto que a gente sempre coloca é, se você não está fazendo nem arroz com feijão, vamos fazer o arroz com feijão. Depois que isso estiver bacana, aí sim a gente vai ir para vamos fazer uma automação adequada. Porque a tecnologia ela não vem para substituir o ser humano. Ela vem, na prática, para ser uma extensão do ser humano, né? Porque o ser humano, se a gente para pensar, ele não é para ficar fazendo trabalho repetitivo. Então, por exemplo, eu tenho uma loja onde eu tenho uma frente de caixa com diversos funcionários lá fazendo trabalho repetitivo, ficar passando o produto. E eu tenho a opção hoje, né, de ter um self-checkout. E vai atender a um público que não está sem tempo. Estou com muita pressa, eu não quero nem falar com ninguém, eu quero só entrar na loja, pegar meu produto e ir embora. Então, a tecnologia ela vem para atender uma outra demanda desse público que tem pressa, né? Sim. E aí, agora, mas ela libera uma equipe nossa, o ser humano, para lidar com o que realmente é da nossa natureza, que é o contato, é o atendimento, é falar. Então, imagina, você chega no varejo, tem uma dúvida com o produto, você está parado na frente daquela gôndola, cheio de dúvida, mas poxa, não tem ninguém aqui para me ajudar. E aí, de repente, você tem alguém que está ali podendo te aconselhar, ou falar um pouco mais sobre aquele produto com qualidade mesmo. Isso é um diferencial que acaba gerando conexão, né? E é o que eu sempre coloco para os nossos clientes, né? A conexão com o cliente é o que fideliza.
é o que fideliza, porque o preço, sempre você vai ter alguém que vai ter um preço menor que você. Hoje, no país, nós temos grandes cadeias de supermercado que ela vai focar na escala. Ela vai focar na escala, mas ela vai perder sempre na conexão. A conexão com o cliente é os varejos de menor porte, é os varejos regionais que conseguem estabelecer essa conexão com o cliente. Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais do trabalho da Futuro Varejo. Você está gostando dessa nossa conversa, né? Fique com a gente. Se ainda não deixou seu comentário, fique à vontade para escrever aí, dê sua opinião a respeito, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Futuro Varejo, enfim. Com certeza é só acessar as redes sociais aí, vir mais a fundo, site e tudo mais, e levar o trabalho que o Duarte, que toda a equipe tem aí para a tua empresa também, para te ajudar a alavancar os resultados, ter um melhor resultado. Bom, quero aproveitar também e deixar um recado para você que é empresário, empreendedor, de qualquer que seja o ramo de atividade e tem uma história tão boa quanto a da Futuro Varejo, quer participar e compartilhar aqui no nosso programa, então sinta-se convidado, tá? Estamos aqui de portas abertas, aguardando a tua participação, a tua presença aqui, para a gente poder compartilhar também a tua vivência empresarial nesse universo. Então, entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar. Podcast Mundo Empresário é uma grande vitrine onde que você tem oportunidade de mostrar o que você faz e também uma oportunidade de você projetar a tua marca e de alguma forma fazer negócios. É uma grande rede de network. Pois é, são quase 140 mil inscritos. Você está falando diretamente para outros empresários e futuros clientes, futuros parceiros. Então entre em contato, com certeza vai ser um prazer recebê-lo aqui e poder mostrar o que você faz através do podcast Mundo Empresarial, tá bom? Estamos aqui no terceiro ano, a terceira temporada do podcast e também no programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente através da Rede TV, todos os domingos às 8h30 da manhã e também na VTV SBT, também aos domingos às 10h30 da manhã para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Também participe aí, vai ser uma experiência muito bacana para você ter a tua empresa, a tua marca associada ao nosso programa. Bom, voltando a falar sobre a Futuro Varejo, esse trabalho muito bacana que é realizado há 5 anos, começou em 2020 e está rendendo muitos frutos aí para a empresa e compartilhando toda essa experiência para os clientes. A gente está falando sobre números, né? Só que, além dos números, né, o sucesso de uma empresa depende principalmente do capital humano, de pessoas. E vocês trabalham na formação de novas equipes, no preparo, treinamento, capacitação desses profissionais. Então, um dos pilares desse trabalho de consultoria está relacionado a gestão desses profissionais, né, Ricardo? Sem dúvida, não só dos profissionais, mas principalmente dos contratantes, dos próprios donos, dos sócios, né? Então a gente atua nessa gestão como um todo, porque, como eu falei sobre a mudança, como obrigatoriamente vai passar por um processo de mudança, e a mudança sempre começa pelos donos, pelas lideranças. Então, no nosso formato de trabalho, o desenvolvimento de pessoas é um pilar fundamental e constante, frequente. É o tempo inteiro, é essa transformação mesmo do resultado. E aí, transformando essas pessoas, nós temos a diferença entre as gerações, que são distintas, né? Então, você tem a questão da geração, o pessoal da minha idade para mais, o pessoal está acostumado a um trabalho um pouco mais árduo, mais exaustivo. É uma gerações, né, vamos dizer assim, 40 a mais, normalizou que sobreviver era viver. E são coisas diferentes. Sobreviver e viver são coisas diferentes. Então, o que é normalizar? Então, você tem as gerações anteriores que trabalhar exaustivamente, acordar, né, de noite a noite, nem é de sol a sol, né? Você sai de madrugada, volta de noite para casa, sem tempo para família, academia esquece, academia não existe, a alimentação do jeito que dá, e malemar um domingo lá para fazer alguma coisa lá e um churrasquinho. E isso foi se vivendo a vida desde muito cedo assim, e era o cenário também, né? Era o cenário econômico do país, era o cenário do mundo também, né? E aí, esse pessoal tem muita experiência e eles têm uma certa demanda. Mas aí nós temos uma outra turma, que são os mais novos, que muitos até falam, pô, mas esse pessoal, essa nova geração é preguiçosa. Não é que ele é preguiçoso.
Ele também trabalha, só que o foco dele é diferente, o propósito dele é diferente e as demandas de trabalho são diferentes. Não é à toa que a gente tem uma demanda, né, nas políticas, né, com relação às escalas de trabalho, que precisam ser revistas. Precisam ser revistas por quê? Não é por uma questão política, é porque já tem uma demanda, a demanda já existe, a demanda já está aí. Os políticos normalmente transformam em lei coisas que a sociedade já está fazendo, né? Pega exemplo, por exemplo, no exemplo dos aplicativos de carro. Quando chegou, não tinha nenhuma lei regulamentando isso. Teve que se adequar, porque como é que faz? E agora os táxis? Não, mas como é que faz isso agora? Airbnb e por aí vai, né? Então, as leis, elas acabam acontecendo depois. Então, a demanda já está aí. A molecada quer viver, não quer só sobreviver. Ele quer trabalhar sim, mas ele quer trabalhar com um propósito. Ele quer saber para que eu estou fazendo isso? A motivação, de fato, qual é o motivo para eu gerar essa ação? Então, nós, enquanto consultoria, nós lidamos com diversas gerações. Se a gente for parar para pensar, o varejo, pelo tempo que tem, agora que ele está começando, ele está convivendo com muitas gerações ao mesmo tempo. Na época dos nossos pais, ele basicamente trabalhava com uma geração só, não tinha muitas gerações, porque as pessoas com 40 anos já estavam quase que morrendo, com 50 já estava no final da vida. Hoje não, hoje você tem 18, 30, 40, 50, 60, 70 anos, todo mundo trabalhando junto ali, e cada um do seu jeito. Uns com muita experiência, encurtando muitos caminhos, só que você também tem um jovem com muita energia. Então, o que a gente faz é tirar o melhor de cada um deles e botar eles para trabalhar em conjunto, de uma forma que um aprenda com o outro também. Porque não é só do jeito do mais novo, mas também não é só do jeito de quem tem um pouco mais de experiência. É esse misto que vai gerar novos resultados, é o jeito novo de fazer. E assim, o que eu sempre coloco para os nossos clientes a sua dificuldade também é dificuldade para o seu concorrente. Você tem que só se preocupar em fazer um pouco melhor que o seu concorrente. Né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade no país com relação à mão de obra. E é justamente por essa diferença de geração, né? Essas novas demandas. Então, se existem novas demandas, você tem que se adaptar a essas novas demandas. As demandas de jornada de trabalho são diferentes para os mais jovens, mas também são diferentes para os mais velhos. Você pode sim ter nas suas lojas colaboradores acima de 50 anos, 60 anos, mas você não pode colocar ele na mesma jornada de trabalho de um de 18 ou numa jornada 6x1. Talvez, porque esse profissional, ele é um profissional que, assim, ele já está até aposentado, ele tem já uma rendinha, mas ele não quer, ele quer se sentir útil, porque verdadeiramente ele é útil. Mas ele não quer também todo esse tempo ali disponível para o trabalho. Então ele vai querer 3, 4 dias. Pô, talvez é melhor você ter 3, 4 dias desse tipo de profissional que verdadeiramente está vestindo a sua camisa do que você ter lá um cara 6x1 insatisfeito. Então, são as novas demandas de trabalho e isso é global, né? São demandas globais. E você comentou, né, que esse trabalho de consultoria começa pelos gestores para depois se aplicar na equipe, né? E os gestores estão entendendo que é preciso abrir a cabeça, aplicar uma outra metodologia em cima da equipe? Esses gestores estão entendendo? Não, a resistência ela é muito grande. Tem resistência. A resistência é muito grande. Na prática, qualquer mudança, é científico isso, qualquer mudança gera uma certa resistência. Uns mais, outros menos. O que convence, o que começa a melhorar, né, reduzir um pouco desse nível de resistência é os resultados, é número. Então você fala, vamos seguir nesse caminho, a resistência vai permanecer, vai ser uma confusão danada. Fala, não, mas vamos aqui que esse caminho dá certo, é esse caminho aqui, vamos lá, pessoal. E aí você começa a fazer essa execução e vai coletando o número, vai coletando o resultado, ele vai vendo a transformação e aí o número, os fatos e dados, né? Fatos e dados acaba trazendo esse convencimento, falando, esse é o melhor caminho. Obviamente, existe o conflito de gerações, opiniões diferentes. As gerações anteriores sempre vão falar que na época deles era melhor. E aí os mais novos, com muito dado, muita informação, proporcionado por nós, né, das gerações anteriores, tem uma visão completamente diferente. Eles estão errados? Não é que estão errados. Na verdade, cada um tem as suas verdades. O que a gente tem que pegar é essas verdades, colocar aqui no liquidificador e
colocar todo mundo para gerar um melhor resultado, que vai ser bom para todos, porque quando eu sempre trago também para os colaboradores que assim, muitas vezes o colaborador tem uma visão distorcida sobre o negócio, sobre o empresário. Em falando, por exemplo, como eu citei no início aqui do programa, com relação ao lucro líquido no varejo de 2% a 3%. Quando você pega, se você for pegar num caixa de supermercado, fala, quanto você acha que o dono aqui dessa empresa aqui ganha quando ele vende, por exemplo, um produto aqui de R$10? A tendência é esse pessoal falar que ganha R$5, R$7, R$8. Tem gente que fala que ganha o dobro, assim, sabe? Porque tem uma questão aí também de matemática, né? Mas eles não têm noção. Eles não têm noção de que o risco é muito alto, o lucro é muito baixo. Então, para esse empresário conseguir ter uma empresa que consiga fomentar novas posições, novos desafios, para manter esses bons funcionários no negócio, a empresa necessariamente precisa crescer. Então, a gente conscientiza a equipe, o time, que assim, todo mundo focado aqui e a gente precisa crescer, porque se não crescer, você não consegue crescer junto. Nós precisamos efetivamente fazer as coisas acontecerem. Ou seja, você percebeu, né, que esse papo ao longo do caminho, ao longo desse podcast, foi de fato focado em quem visa maior lucratividade, maior crescimento, né? Em qualquer que seja, se você está do ramo varejista, se você precisa de uma consultoria que te faça alavancar nos negócios, a Futuro Varejo está aí e com um time de profissionais competentes, consultores que vão te ajudar, pegar pelas mãos aí para fazer com que os negócios avancem, né? E tem, como o próprio Duarte disse, né? Duas formas de consultoria, né? A que pega na mão e aquela que de repente precisa aí de uma gestão interina, que eles vão conduzir da melhor forma possível. Bom, o Ricardo, além de consultor, além de empresário e fundador da Futuro Varejo, também tem um trabalho muito legal lá nos Estados Unidos, né? Ele é diretor da Câmara Hispânica nos Estados Unidos, né? Representa aí na Câmara Hispânica dos varejistas. Isso, do varejo, isso, correto. Então, ele representa os varejistas hispânicos que atuam em solo americano, é isso? É isso mesmo. Lá nós temos 4 mil associados, pouco mais de 4 mil associados, pouco mais aí de 64 mil lojas. E lá esse trabalho acabou surgindo. Eu não sou hispano, né? Sou latino, mas acabou que eu fui convidado, vai fazer 5 anos aí aproximadamente ali, né? Que eu já estou nessa função. Onde eu fui convidado porque a gente também tem clientes fora do país, né? Então, nessa de atender alguns clientes fora do país, e aí atendendo alguns varejistas hispanos, a gente vai conhecendo pessoas e entre elas ali estava o pessoal da Câmara, né? E aí, com o pessoal da Câmara, eles entenderam que fazia muito sentido a minha atuação junto à Câmara, principalmente para trazer... oxigenar mesmo, trazer novas ideias sobre processos, sobre eficiência, porque para quem não conhece, aí vai um recado aí para quem é supermercadista, principalmente, varejista. Muitas das vezes a gente tem a síndrome realmente do vira-lata, achando que nós no Brasil não somos tão bons assim. E, na verdade, a gente é muito bom em muitas coisas. E quando a gente fala no negócio do varejo, no back-office, nós somos melhores que o varejo regional lá nos Estados Unidos. E eu tô falando varejo regional mesmo, porque nós não vou fazer comparações aqui absurdas, falar do Walmart, falar da Target, falar de grandes marcas, grandes corporações. Não é esse o intuito, e sim falar sobre a realidade, né? Então, lá, eles são muito bons na execução. Nós somos muito bons de back-office, ou seja... Nós temos muito a aprender realmente com a execução lá, o jeito da execução é melhor mesmo, a seriedade que é levada com relação à execução dos processos, ela é muito grande. As dores com relação de mão de obra é muito parecida com o que a gente está vivendo nesse momento aqui, e vai continuar vivendo. Então, lá eles também têm muita dor com relação à mão de obra, mas é o que eu falo para os clientes. A questão da mão de obra, se você tiver processo, você ainda vai conseguir garantir bons resultados, né? Então, eu trago, né, pro varejo hispano, nas minhas visitas, nas reuniões com o pessoal, quais são as boas práticas, quais são os processos, e aí, além disso, ainda tem alguns clientes também que a gente atende lá com esse intuito também, de trazer mais eficiência, porque é um mercado grande, muito grande. Eu tenho fila de clientes para atender lá, mas ele também tem as suas complexidades. É um país extremamente segregado, então você tem a diferença de bairros, muda completamente o hábito de consumo. Então você tem num bairro americano black,
black, né? O negro, o americano negro, que ele frequenta determinadas lojas, determinadas redes de supermercado e ele tem determinados hábitos de consumo, portanto, um sortimento muito específico. E aí você tem no outro bairro o americano branco ali e ele tem determinados de consumo, determinadas necessidades. E aí, isso tudo muito pertinho, assim. Aí depois você vai para um outro bairro aqui, que aí agora você tem hispanos. E aí ele tem um outro hábito de consumo. E dentro do próprio mercado hispano, ainda você tem algumas segregações. Você tem, de repente, em algumas quadras, uma concentração de colombianos é de um jeito. Uma concentração de hondurenhos é de outro jeito. E aí são peculiaridades. Então a gente tem que nós colocamos a metodologia, mas sempre respeitando a hiperlocalização de cada um deles, assim como a gente faz no Brasil. Mas lá o desafio acaba sendo um pouco maior, por conta dessa segregação que é muito alta, porque você não pode se considerar que assim, vou prestar um ótimo serviço aqui, que todos esses outros vão migrar. Eles não vão migrar assim, porque tem essa questão realmente da segregação, né? A segregação entre as etnias é muito grande, é muito alta. Muito bem. E de tudo aquilo que você vive lá na Câmara, nos Estados Unidos, na Câmara Hispânica de Varejo, você consegue, da experiência de lá, trazer para os seus clientes aqui na Futuro Varejo? Sem dúvida. Bom, quando eu aceitei, né, ocupar essa posição de diretoria lá, uma das coisas que já me gerou uma certa restrição, falou, acho que para mim não vai dar, eu tenho meu negócio, não vou dar conta, tem muita coisa, isso aí vai me gerar muita demanda. E aí a gente foi conversando e de fato o que a gente entendeu é que na verdade era complementar. E de fato acaba sendo complementar. Então eu tenho uma certa liberdade com relação às agendas, com relação à minha atuação. E aí os aprendizados, porque assim, quando a gente está num processo de consultoria, você está ensinando, mas você está num constante aprendizado, sempre, você está sempre aprendendo, porque você tá se movimentando, você está falando com as pessoas, está falando com outros empresários, né? Então, eu levo conhecimento, nós levamos conhecimento, mas a gente sempre traz algum conhecimento, então isso ajuda a gente a ficar muito mais próximo da realidade, trazendo inovação prática. Por exemplo, no varejo, né, aqui no Brasil, o pessoal acaba valorizando, como eu falei, valoriza muitas coisas de fora e às vezes não olha tanto para dentro. E eu me recordo de situações, por exemplo, quando existe uma feira, né, de supermercado em Nova York, que aqui no Brasil ela é super famosa, chama NRF. Os executivos falam bastante da feira. Mas para os Estados Unidos, para os empresários mesmo do varejo que tá lá, eles não se importam com essa feira. Eles não se importam, eles não dão a mínima para essa feira, literalmente não dão a mínima. E eu me lembro quando eu ocupei a cadeira e falei, e aí, vamos lá pra feira, lá em Nova York e tal. O pessoal, que feira, pai? Que feira, rapaz? Eu falei, não, a feira, no Brasil o pessoal, né? Não, rapaz, a gente tá preocupado em fazer aqui o que a gente precisa fazer. A gente tá preocupado em deixar o produto precificado, a gente tá preocupado com executar os processos. E aí, de fato, isso me trouxe ali também para dentro de uma realidade que, assim, verdade. Primeiro eu preciso fazer o básico. Primeiro a gente precisa realmente fazer o básico. Nós podemos colocar a nossa cabeça lá nas nuvens, mas o pé tem que estar realmente no chão. E isso é um ponto bom deles. Né? Que aí, ou seja, foi um tipo de aprendizado que a gente colocou na nossa abordagem de consultoria, falando realmente, pé no chão, pezinho no chão, vamos fazer o básico, arroz com feijão, garantir que o cliente está executando, estamos olhando para as inovações, o que está acontecendo, mas vamos fazer aqui, tem garantir. Então, esses são abordagens diferentes, né, que a gente acaba vivenciando e acaba trazendo para a prática aqui no mercado brasileiro. Ao passo que também, obviamente, lá nesse momento que a gente tem um momento de inflação nos Estados Unidos, onde para eles é algo totalmente... Nunca viveram isso. Então, eles ficam completamente perdidos. E aí, quem aqui já viveu isso? Nós aqui no Brasil. Então, quando eu consigo falar com extrema tranquilidade sobre esse assunto. Então, a gente já consegue agregar muito valor lá para o pessoal também. É uma troca, né? É sempre uma troca. Você leva a experiência do varejista brasileiro para os varejistas nos Estados Unidos e troca a experiência dos de lá com os daqui também. Acaba agregando isso na sua consultoria também na Futuro Varejo. É sempre uma troca. E tem um ponto que é assim, né? Que acontece tanto aqui quanto lá. A reclamação sobre a economia. Mas a economia é isso, mas a economia é aquilo. E os cenários, muitas das vezes, ou muito superestimados, muito positivos, ou muitos negativos que são publicados por economistas. Que na prática,
a gente tem dados históricos suficientes para bater o martelo e afirmar com toda certeza que o economista aí de televisão, de jornal, não entende nada de economia. Às vezes pode ser um pouco tendencioso. Porque, na prática, os economistas... Tá agradando a algum setor, algum empresário? Sem dúvida. A gente... E assim, eu tô falando aqui algo que a gente pode checar. É só olhar. Por exemplo, quando a gente olha nos últimos anos, troca de governo. Trocou-se o governo e aí as expectativas eram desastrosas. Mas a economia é isso, mas a economia é aquilo, dólar isso, dólar aquilo. Tá, passou o tempo, o que aconteceu? Mudou o governo, parece que tudo melhorou. Aí você fala, poxa, mas o que você tinha me falado lá não foi bem assim. Sim. Mas se você for observar, eles sempre erram. Na maioria das vezes erram. Então... Aí, por que eu tô fazendo esse comentário, né? E tanto acontece lá quanto aqui. É porque o varejo, ele é um setor que... Se você quer entender de economia, fale com o empresário do varejo. Ele vai entender mais de economia que os economistas. Por quê? Porque ele sente na hora. Pergunta para ele como é que tá a economia no país. Economia, né? Pergunta para ele como é que foi a venda de outubro. Você já vai ter uma ideia. O povo tava com dinheiro ou tava sem dinheiro. Principalmente no varejo alimentar. Sim. Porque as pessoas não deixam de comer. Se tá reduzindo o consumo de alimentos, aí você se preocupa. E, obviamente, você tem que levar em consideração não só valor, tem que levar em consideração quantidade, né? E aí, ou seja, as questões econômicas, eu sempre falo para os clientes, não se distraia. Não se distrai, execute o que você precisa executar, não se distrai. Quando eu digo não distrair, ficar atento com o que escuta, com o que vê, com quem está falando e qual o interesse dessas pessoas que estão falando determinada situação. Às vezes está falando bobagem por falar, e outros estão trabalhando, obviamente, por lobby de outros setores, né? Sim. A Futuro Varejo está em São Paulo, mas eu tô morando em Brasília aí faz aproximadamente 1 ano. E eu vejo muito de perto o lobby que é feito. O lobby é gigantesco. E o lobby não é feito só com os políticos, o lobby é feito na imprensa. Então, no aspecto econômico, quer entender de economia? Fala com o varejo. Ele sente quando tá ruim e quando tá mal. É na hora, não demora. É o melhor termômetro. É o melhor termômetro. É quem trabalha. Né? É efetivamente quem trabalha. Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais do Ricardo Duarte, da Futuro Varejo, um trabalho que vem sendo desempenhado aí há 5 anos. Ricardo que tem uma experiência de pelo menos 30 nessa área de varejo e também na área industrial. Bom, o Ricardo também tem um trabalho como palestrante, né? Inclusive foi convidado recentemente para palestrar na China, é isso, Ricardo? Sim, né? APCO. Já o meu segundo convite, no primeiro eu não consegui ali executar, as agendas não permitiram. E agora, mas em 2026 ali eu tenho uma palestra para fazer com o pessoal lá na China, levando um pouco do conhecimento para lá. E, obviamente, vou aprender muito também, né? Porque o mercado da China assim, a gente, no momento presente, se a gente quiser viver o futuro, é a China. Não adianta a gente falar... Pode ter N opiniões, só que uma coisa é a sua opinião, outra coisa é você estar lá e vivenciar. E lá eles estão no futuro, de fato. Mas eles, e aí fazendo um paralelo com relação à questão da gestão empresarial, não chegaram à toa, não. Esse pessoal não chegou à toa. O que eles estão colhendo de resultado agora foi traçado há muitos anos atrás. Me lembro, eu tive o prazer de conhecer um grande líder aqui no país, Osíris da Silva, que foi o cara que fundou a Embraer. Na raça, do jeitão que dava lá, com aquela loucura de ditadura e não sei o quê. Do jeitão dele lá, ele foi tocando e a Embraer é o que é, porque esse cara lutou muito por ela. E ele me contou uma situação que, se eu não me engano, foi na década de 70, eu não lembro agora exatamente o ano, mas que o Partido Comunista Chinês chamou o Peter Drucker, que é o pai da administração, na época, né, assim, muito famoso até hoje, e o Peter Drucker era o cara da administração, e eles chamaram o Peter Drucker para o Peter Drucker ajudá-los a desenhar um planejamento estratégico. E deram a seguinte missão ao Peter Drucker: traga todas as melhores pessoas que tem no mundo para cá, mas não é para trazer o chefe, é para trazer o cara que coloca a mão na massa. E aí o Osíris foi um desses caras. E eram muitos outros profissionais foram para lá naquela época. E lá eles desenharam como é que ia ser o crescimento da China, que está sendo colhido hoje. Até aquele processo vamos dizer assim, de pirataria que ocorreu ali, principalmente na década de 90, estava no plano.
Olha só. Mas não estava no plano de sentido, nós vamos piratear. Não, eles sabiam que, ao passo, no processo de crescimento deles, uma parte da população muito, vamos dizer assim, influenciada pelo mundo ocidental, ia falar, não, pô, pirateia isso aqui. Já que você faz o tênis da Nike, desvia um pouco aqui, faz também um pouquinho para você. Eles já sabiam que iria isso acontecer, porque é previsível, é do ser humano. Eles estão colocando uma cultura em contato com uma outra cultura que tem a tendência de ser o espertinho. E eles falaram, mas nesse momento, nós vamos fazer vista grossa. Por quê? Porque nós vamos estar adquirindo tecnologia. Vamos estar adquirindo know-how. Vai ter um momento que naturalmente isso não será mais necessário, porque nós vamos dominar a tecnologia, né? Então, num processo de gestão, acaba sendo um exemplo para nós também, né? Planejamento, estratégia, né? É estratégia. Algo que foi pensado há 30, 40 anos atrás está repercutindo agora. Né? Previsibilidade. Uma vantagem também quando você tem... Quando a gente fala, né, em termos políticos, a previsibilidade é muito importante para nós empresários, né? Independentemente de ideologias, a previsibilidade é fundamental. Você conseguir fazer um planejamento de compras, um planejamento de expansão, endividamento, sabendo que assim, pô, o pessoal não vai ficar maluco aqui e vai de repente fechar o país ou vai ter alguma situação, vamos entrar em guerra, sabe? Não, então a previsibilidade para o empresário é sempre muito importante. E nos negócios, quando o governo as políticas não atrapalham, você consegue ter a sua previsibilidade mais assertiva, porque basicamente o que ele precisa fazer é você traça a sua estratégia e executa o processo, né? Monitora, acompanha, redireciona, e aí sim você tem a previsibilidade do seu lucro. E ainda falando sobre previsibilidade, já quem está caminhando rumo a final de 2025, quais as perspectivas para 2026 para o segmento do varejo? As perspectivas são muito boas, são positivas. Do nosso ponto de vista, teremos crescimento, continuaremos tendo crescimento. Nós estamos vendo ali a questão de o nosso relacionamento internacional está bem estável. Temos ali uma situação ou outra com o próprio Estados Unidos, do qual eu estou lá dentro, eu vejo muito, né, o que está se passando. Isso também tende a se normalizar, até porque lá dentro tá ruim pra caramba, muitas coisas estão péssimas. O ovo tá custando $1 cada. Tem situação, tem região que tá $1,50 cada ovo, tá? E agora, um dos últimos acontecimentos do governo Trump é a redução, né, da tarifa em cima sobre o imposto do café, né? Pois é. E que isso teria sido influenciado também por uma aclamação pública lá do povo americano que estaria reclamando dos altos valores que estaria sendo cobrado sobre o produto, né? Sem dúvida. Como nós temos a maior participação do mercado lá na exportação de café, impacta diretamente, né? Bom, em termos políticos, o que acontece assim, eu trabalho sempre com fatos e dados. Então, isso é previsível. Nós lá nos Estados Unidos, a gente já sabe a fama, né, do próprio do Trump, o jeitão de ele sempre tocou no formato de blefar. Então já é esperado que ele vai recuar. Ele é o tipo de líder que blefa com muita frequência. Quando você blefa com muita frequência e não mostra a carta, você perde credibilidade. Então, isso para nós, quando a gente sempre olha no horizonte de longo prazo, para nós a gente sabe que vai se normalizar. Até porque... É uma questão de tempo. Até porque, por exemplo, quando a gente olha para o nosso negócio, olhar para o varejo sentiu? Não sentiu nada, não aconteceu nada. Pergunta para as pessoas na rua, sentiu? Não sentiu nada. Então, as perspectivas econômicas são muito boas, bastante positivas. Só que tem o seguinte... O mercado, ele tá aí para todos. Então, muitas das vezes é bastante positivo, então eu posso relaxar. Não. Na prática, você precisa ainda correr mais que seu concorrente. Porque você tá fazendo assim e tá querendo continuar assim. Só que o mundo tá mudando sempre. Então, ou você muda ou você vai ser mudado. Na prática, é isso. Então, para 2026, ali, alguns conselhos, direcionamento que eu deixo aí. Estratégia, revisa o posicionamento mercadológico, verifica se o posicionamento que você está oferecendo ao cliente está coerente, porque as coisas estão mudando, seus concorrentes estão ficando cada vez mais fortalecidos. E aí, o que você está fazendo de diferente? Processos, não
não desconsidere essa vertente do processo. Tem empresa que foi crescendo e não cuidou dos processos. E os processos estão na cabeça das pessoas. Só que as pessoas, elas saem também na empresa e elas levam o processo com ela. E aí, o que ficou na empresa, né? Então, eu costumo dar exemplo para o varejo, por exemplo, a questão do próprio McDonald's, que você consegue comer um Big Mac em São Paulo, Brasília, em Nova York, em qualquer outro lugar, é o mesmo Big Mac, né? É o mesmo lanche, é do mesmo jeito. E você fala, caramba, mas esse cara tem o mesmo... Ele também tem problema com pessoas. Tem problema sim com pessoas, mas ele tem processo. Então, as pessoas que entram no negócio, elas se adequam ao processo. Eu costumo dar um exemplo para os nossos clientes, né? Do varejo, que eu falo, tem jeito, tem que investir no treinamento. A molecada não vai vir pronta. Então, por exemplo, se você pega lá um moleque de 18 anos e bota ele para trabalhar no McDonald's, em uma semana esse moleque vai saber lavar um banheiro melhor que a mãe dele. Porque ele vai ser condicionado à execução de um processo que é quase que num formato militar. E ele vai ser condicionado e vai executar e com maestria. No varejo, como o treinamento não é um ponto forte deles, não olham com atenção para o treinamento, para o direcionamento com relação ao processo, deixa solto. E deixar solto, na prática, ferrou. Você vai ter um profissional que começou, no primeiro dia ele chegou animado. Só que aí ele encontrou mais 2, 3 funcionários que já estão meio desmotivados, falando, aí, meu, você não precisa carregar tudo isso de caixa não, vai mais devagar aí e tal. Aí o cara já vai desanimando. Além disso, por mais boa vontade que tenha, existe tudo, para tudo que a gente vai fazer, existe um jeito melhor de se fazer. Então, até para você pegar uma caixa, tem um jeito certo de se agachar. Se você agachar do jeito errado, você pode ter um deslocamento nas suas costas, vai causar uma dor insuportável e você não vai aguentar o trabalho. Então isso precisa ser trabalhado, a questão dos processos. E com relação à tecnologia, muita empresa surge o tempo inteiro vendendo sonhos sobre tecnologia. Todo mundo fala que tem inteligência artificial. Não, eu faço isso. E a maioria das vezes essa empresa, na verdade, assim, não é consistente, não tem um bom processo. E aí, quando você não tem um bom processo por trás de uma tecnologia, na prática você vai fazer errado mais rápido, e muito mais rápido agora, cada vez mais rápido. Então, a questão de ter o processo, ter a tecnologia adequada, a tecnologia onde você veja realmente que existe um processo, existe um método, existe uma consistência, ela é fundamental também na escolha do que você vai fazer. E aí a gente tem aí um tripé, né, de produtividade, que é, de fato, atender as demandas das gerações. Então, é cuidar dessa gestão de pessoas, processos e a tecnologia. Com esse tripé da produtividade, se começa 2026 muito bem. E eu sempre coloco já para os meus clientes, né, que 2026 para os meus clientes já começou. Então já começou, todo o planejamento que precisa ser feito já está acontecendo agora, porque não é começar em janeiro a pensar no que vai fazer. Janeiro já tem que estar rodando, voando. Em janeiro é a execução desse planejamento. É voando, né? É voando baixo. Exatamente. Então, de repente, você está me assistindo agora e falou, nossa, eu estou pensando em 2026, então será que eu estou ainda no tempo? De repente, você já esteja a tua empresa atrasada, né? Então, de repente, você está precisando desse planejamento, desse olhar clínico, técnico, de como alinhar todas essas questões, né? O planejamento, a execução, o processo, enfim, a gestão de pessoas. Entra em contato aí com a Futuro Varejo, que vai te ajudar, né? Nunca é tarde, né? Se você está pensando no futuro, se você quer projetar esse futuro de uma forma muito sólida e ter maior lucratividade, converse com o Ricardo Duarte, com a equipe da Futuro Varejo, que vai te ajudar bastante nisso. Ricardo, só tenho que te agradecer pela presença, pela participação, desejar sucesso ainda mais para a tua empresa, continue ajudando tantos empresários que estão aí numa situação delicada a melhorarem de vida, a melhorar a situação, a vida financeira, a vida daquela empresa. E uma mensagem final para quem de repente ainda não conhece o teu trabalho e está convencido, mas quer ainda uma palavra sua. A mensagem final que eu deixo é assim, a execução, a palavra é execução. Nós, na Futuro Varejo, não vamos fazer milagre. Nós vamos entrar, trabalhar junto com você e vamos aumentar o seu lucro. Na maioria das vezes, a gente vai dobrar o seu lucro. Então, esteja preparado para mudanças. Porque as mudanças são inerentes, fazem parte do processo. É o processo de transformação contínuo do universo, né? Então, as mudanças, elas estão aí e a gente precisa trabalhar em cima disso.
Bacana, e importante lembrar, conforme o Ricardo Duarte disse aqui, né, a promessa de uma previsibilidade e lucratividade maior, né, que pode saltar de 2% a 7% de lucro líquido em cima daquela margem de lucro que você, varejista, pode ter aí com um trabalho bem estruturado através da consultoria da Futuro Varejo. Obrigado, sucesso cada vez mais, viu? Obrigado. Que papo bom, tivemos uma aula deliciosa aqui de como empreender, de como obter bons resultados. Muito obrigado a você pela companhia, pela grande audiência. Agradeço também ao Grupo Convenção, parceiro do podcast Mundo Empresarial, e deixo o convite para você compartilhar esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas, para os seus contatos aí, para quem é do ramo de varejo, para quem quer se inspirar em boas histórias, para que a empresa cresça cada vez mais, para que ele possa compartilhar muitos desses insights aí nos seus negócios também, tá? Compartilhe para mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e possa de alguma forma aí ajudar no dia a dia, tá certo? Mais uma vez, lembrando que você, se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva para conferir mais conteúdos que estão disponíveis todos os dias, sempre às 8 e 8 da noite aqui no YouTube, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho de notificações, sempre que tiver vídeo novo, você será notificado aí. Um abraço e a gente se fala num próximo episódio. Até mais.